Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. SIMP, sonhando e realizando sonhos. De junho de 2015, está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. Vamos visitar uma indústria de São Paulo que fabrica máquinas para a indústria gráfica, oferecendo soluções em equipamentos de impressão em papelão, bombeamento de tinta offset, misturador de tinta e usinagem de peças. Nesta semana, o professor Álvaro Ricardino, convidado da FIPECAF, nos fala sobre o IFRS, novo modelo de contabilidade internacional e sua importância de implementação pelas pequenas empresas. Na semana passada, o SIMP, através do seu presidente Joseph Cury, assinou uma parceria com a Altícia Brasil, escola de idiomas que vai possibilitar a todos os associados SIMP grandes benefícios. A contabilista Fabiana Scandiuzzi esteve novamente conosco e nos fala sobre o ECD, Escrituração Contábil Digital. E no final do programa... A nossa convidada de hoje é a doutora Cristiana de Castro Moraes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouco divulgar um pouco o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos no ar. Você sabia que nesta quarta-feira, dia 24, é comemorado o Dia da Indústria Gráfica? Pois é, esta é a data de aniversário de Johannes Gutenberg. O alemão é considerado o pai da imprensa, ao inventar a prensa de topos móveis. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. O processo durou 5 anos, de 1450 a março de 1455. E agora, em nossa pequena notável, vamos visitar uma indústria de São Paulo que fabrica máquinas para a indústria gráfica, oferecendo soluções em equipamentos de impressão em papelão, bombeamento de tinta offset, misturador de tinta e usinagem de peças. Atualmente nós fabricamos máquinas impressoras de 1, 2 ou 3 cores, 3 tipos de tamanho e máquinas de corte e vinco rotativa. Nossos principais clientes são pequenos produtores de caixas de papelão. Seu diferencial está no desenvolvimento de equipamentos que atendam às necessidades dos clientes, tanto na venda quanto na pós-venda. Hoje a nossa maior dificuldade no mercado nacional é em relação a um mercado chinês que entra com preço muito baixo em relação ao nacional. Isso faz com que a gente tenha que melhorar cada vez mais a nossa produção para baixarmos nossos custos e conseguirmos competir com esse pessoal. Nesta semana, o professor Álvaro Ricardino, convidado da FIPECAF, nos fala sobre o IFRS, novo modelo de contabilidade internacional e sua importância de implementação pelas pequenas empresas. O objetivo é que haja uma linguagem única, uma linguagem contábil única em todo o mundo, de forma que ao produzir uma demonstração financeira, seja ela na França, na Inglaterra, no Brasil, na Argentina, não importa, quem está lendo entenderá da mesma forma, porque os critérios de elaboração são similares. Cada país pode manter a sua contabilidade nos padrões locais, mas quando falar em consolidação de demonstrações, o padrão seria único, seria o IFRS.
Nesse sentido, o Brasil deu um passo além. Nós fazemos, além das demonstrações contábeis consolidadas, o que não é muito usual para pequena e média empresa, mas pode ocorrer, nós fazemos também as demonstrações individuais em IFRS. E na Agenda Simp desta semana, um convite especial. Semana passada eu estive aqui para falar da Feira eShow e hoje eu venho reforçar esse convite. A feira acontece nos dias 23 e 24, nas próximas terça e quarta-feira. É uma feira sobre comércio digital que acontece no Expo Transamérica. A gente vai trazer um monte de novidades para você, venha conferir. Na semana passada, o Simp, através do seu presidente Joseph Cury, assinou uma parceria com a Altícia Brasil, escola de idiomas que vai possibilitar a todos os associados Simp grandes benefícios. O acordo com o Simp é um acordo comercial. Nós temos um convênio que permite a todas as empresas associadas ao Simp ter acesso, por um custo bem acessível, a 2 idiomas, inglês e espanhol. Nós queremos, com essa visão, oferecer o conhecimento de idiomas para todos, para a maioria, o maior número de pessoas, isso no mundo inteiro. É um prazer termos hoje assinado um convênio com a Altícia, que viabiliza, que abre a possibilidade para que todos os nossos associados possam ter acesso a línguas de uma forma muito mais simplificada, ou seja, de uma forma eletrônica. Então, esta é a finalidade do nosso convênio, que nos dá muita alegria e muita satisfação em tê-los como parceiro da micro e pequena indústria em São Paulo e no Brasil. No próximo dia 30 de junho, teremos uma declaração aplicada às empresas do lucro real e do lucro presumido, sendo que é uma novidade para as empresas do lucro presumido, que é a ECD, Escrita Contábil Digital. Ela se assemelha muito a declarações que já eram entregues anteriormente, especialmente no contexto de informações contábeis, mas eu acho que tem uma inovação que vale a pena a gente alertar e que ainda há tempo do contribuinte se regularizar e não incorrer em multa. Essa regularização é da necessidade de que, junto com a validação digital, através do certificado digital do contador ou contabilista responsável pela empresa, se tenha a validação digital do responsável legal perante a Receita Federal. Portanto, é uma declaração que o contador não vai conseguir entregar sozinho sem que haja a inserção da assinatura eletrônica do responsável perante a Receita Federal. Qual é a multa caso o administrador não valide o ECD com o seu ECPF? A multa é de R$ 500 por mês pelo atraso da entrega. Então não é R$ 500, daqui 3 meses eu vou, peço meu ECPF e regularizo. Não, é R$ 500 por mês. Então a orientação que a gente dá é que ainda faltando 12 dias, 10 dias para o final do mês, que o empresário contate seu contador e verifique sobre a necessidade e aonde conseguir o ECPF, evitando incorrer numa multa tão cara quanto essa. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristiana de Castro Moraes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu, quero agradecer a
a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre, divulgar um pouco o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prazer é nosso tê-la conosco. Doutora, me parece que é a primeira vez que uma auditora de carreira assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos conta um pouquinho dessa história, por favor. Pela Constituição Estadual, em simetria à Constituição Federal, um conselheiro tem que ser auditor de carreira. Eu fiz um concurso no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um concurso para auditora. E depois de aprovada, surgiu uma vaga para conselheiro. Participei de uma lista tríplice. Nessa lista eu fui escolhida pelo governador e fui para a Assembleia, meu nome foi para a Assembleia, eu fui sabatinada pela Assembleia e assumi em abril de 2012, assumi como conselheira. Menos de 3 meses depois, já estava como presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parabéns. Agora, é também a primeira vez que uma mulher assume a presidência. Como que é essa experiência? É uma honra muito grande ser a primeira mulher, assumir a presidente, uma responsabilidade muito grande também. Porque existem várias mulheres no tribunal e todo aqui no estado muito competentes. E você ser a primeira mulher em 91 anos de história do Tribunal de Contas, puxa vida, é uma honra e responsabilidade muito grande. Mas eu confesso para o senhor que no dia a dia lá do tribunal, a não ser pelo fato de algumas vezes me lembrarem, você é a primeira conselheira, eu sou tratada com igualdade por todos, não tem diferença, respeito e igualdade. Que bom. É isso que nós mulheres queremos, belo né? Assumir nosso espaço e ser tratada com igualdade, né? Bom, já que a senhora é inovadora a primeira vez em 2 cenários importantíssimos em 91 anos, qual a sua meta principal? Qual são as novidades que a senhora, como presidente, pretende colocar na gestão do tribunal? O Tribunal de Contas tem um planejamento estratégico. Isso é feito para cada 5 em 5 anos, planejamento estratégico. Cada presidente que assume, segue o planejamento estratégico. Mas cada um faz a sua característica pessoal. E a função de controle é muito inovadora. Nós temos que estar sempre acompanhando os anseios da população, as mudanças que ocorrem. Esse ano nós temos algumas novidades. Quais são? Nós implementamos a ouvidoria, é uma novidade. Outra novidade, nós estamos lançando o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, é o IGM. É uma novidade assim, em termos de medir a eficiência do gasto público. Outra diferença que está acontecendo esse ano, nós estamos aumentando as auditorias concomitantes. Aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós analisamos tanto as contas do governador, quanto as contas de 644 municípios, exceto da capital, que tem Tribunal de Contas próprio. São 644 municípios. O Tribunal de Contas de São Paulo vai em todas as prefeituras, pelo menos uma vez por ano. Puxa vida, que peregrinação! Exatamente. E, a partir do ano passado, nós começamos a fazer uma análise concomitante. Algumas prefeituras nós estamos indo 3 vezes ao ano. Por exemplo, isso foi ano passado, foi 58. Esse ano aumentamos esse nosso trabalho para 133 prefeituras. Estamos indo 3 vezes no ano. E é muito mais eficiente a fiscalização. O que acontece? O tribunal vai lá, qualquer falha que o tribunal detecta, mostra para o jurisdicionado, passado 3 meses, 4 meses, a gente volta e verifica. Muitas falhas são corrigidas a tempo. E é isso que a gente quer, né? A senhora falou que foi criada a ouvidoria. Qual a finalidade da ouvidoria? Qual o objetivo dela? Entre as nossas metas esse ano é a maior aproximação, tanto com o jurisdicionado quanto com o cidadão. A ouvidoria é isso, um canal de comunicação. Ou seja, qualquer pessoa pode ligar para a ouvidoria e colocar lá um cenário. A sua sugestão, a sua crítica, a sua reclamação. No tribunal, temos até hoje, nós tínhamos anteriormente um canal, outros canais de comunicação. Por exemplo, nós temos o Portal do Cidadão, que dá todos os dados do município paulista. Temos o Fale Conosco, os jurisdicionados ligam para saber dúvidas. E temos o SIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão. Com a ouvidoria, nós agregamos todos esses canais de informação. Ou seja, unificou, simplificou e ampliou. Exatamente. Agora, o que vem a ser esse índice de efetividade?
Do que ele é composto, como ele é feito e qual a sua finalidade? É muito interessante esse índice de efetividade, é um paradigma aqui, em termos de fiscalização. Nós estamos mudando o enfoque da fiscalização de conformidade para fiscalização de resultado. O tribunal analisa, por exemplo, se a prefeitura investiu os 25% necessários constitucionalmente na educação, se aplicou os 15% necessário na saúde. Mas além de aplicar o necessário, como foi aplicado o dinheiro? Você aplicou bem o Você dinheiro aplicou público? bem o dinheiro público. Então, esse índice de efetividade, nós fizemos 150 perguntas e são 7 quesitos principais. Nós estamos analisando dentro do índice de efetividade da educação, da saúde, da gestão fiscal, do planejamento, do meio ambiente, Puxa, amplo, da proteção às cidades e da governança em tecnologia da informação. Fazemos várias perguntas para conhecer como o dinheiro foi aplicado, se é bem aplicado. E a partir desse conhecimento desse índice, nós vamos ranquear as cidades. Se a cidade é mais efetiva ou menos efetiva, todos os 644 municípios paulistas. Ou seja, o mapa do estado de São Paulo, município a município, dizendo quem é mais eficiente, quem é efetivo, quem não é, quem aplica bem o dinheiro público. Exato. É esta a finalidade? É essa a finalidade. Bom, agora aqui vem uma pergunta difícil de ser respondida, mas vamos lá. Nós estamos num momento de crise econômica, onde a arrecadação da União, do Estado e dos municípios está caindo e a tendência, de acordo com pesquisas do SINPE, feito pela Datafolha, indica que esse quadro não deve mudar esse ano e isso deve se estender por algum tempo. A grande indagação é como os municípios, o próprio Estado e a União, que não é da sua alçada, mas né, como é que ela vai se adaptar a essa nova realidade econômica? Porque é um momento de crise e de menos recursos. Com mais recursos é fácil, com menos recursos é difícil. Qual é o encaminhamento que o tribunal estará dando? Estará orientando, estará dando curso? Qual é o caminho do tribunal na sua gestão, presidente? É exatamente isso, doutor Cury. No momento que o recurso é mais escasso, é necessário que ele seja melhor aplicado, né? O tribunal tem vários caminhos. O índice de efetividade irá mostrar como o recurso é aplicado. Sim. Temos também a questão da orientação. O tribunal trabalha em duas funções. A gente fiscaliza, mas a gente orienta, que prevenir é melhor que remediar. Sempre, sempre. A gente pretende corrigir o erro. E nós fazemos, por exemplo, esse ano nós estamos planejando fazer 21 encontros. O tribunal aqui no estado de São Paulo ele é descentralizado. Nós temos 20 URs, unidades regionais no interior. E nós podemos fazer 21 encontros. Encontro aqui em São Paulo e nessas unidades regionais, cidades próximas dessas unidades regionais. Estamos indo no interior e orientando como aplicar bem o recurso público. Essa orientação parte principalmente das principais falhas que o tribunal detecta nas prestações de contas e é sempre muito produtiva essa troca de experiências que temos com os jurisdicionados. Ou seja, na prática existem várias vertentes. Uma é tirar o tribunal aqui de São Paulo, do centro de São Paulo, e aos vários municípios. E me parece que a orientação que a senhora tem dado é ir nos menores municípios para isso. Isso é real? Exatamente. Qual a finalidade disso? Por quê? A vantagem do tribunal ser descentralizado é a maior aproximação, tanto com o jurisdicionado quanto com o cidadão. E nós temos ido nos municípios e nos menores municípios, que muitas vezes não têm os técnicos tão qualificados, que têm mais dúvidas, que têm maior dificuldade de chegar até nós. Então, nós temos ido nos menores municípios, orientando, esclarecendo, e tem sido muito produtiva essa troca. E os grandes municípios podem participar. Todos participam. E participam naquela região. Mas, então, é para valorizar um menor município com mais informação e todos participam. Agora, isso significa que a senhora deve estar viajando bastante. Tem ido bastante, tem ido em municípios pequenos. Outro dia eu fui na cidade de João Ramalho, 4.000 habitantes. Que coisa boa. Essa semana estive em Rio Claro. É muito interessante. Outro ponto interessante também que nós estamos fazendo, nesse encontro, outra novidade desse ano, que esse ano, juntamente
com os nossos técnicos, estão indo técnicos do SEBRAE, estão indo nossos encontros, mostrando a importância da micro e pequena empresa para a região e como aplicar a lei de licitações de acordo com a lei 147 e a lei 123, que são as leis da micro e pequena empresa. Agora, fazem 15 anos que foi aprovada a lei de responsabilidade fiscal. E como é que a senhora vê a evolução desse processo nos municípios, que, claro, eles precisam se adaptar, eles precisam aprender, compras públicas, claro que é fundamental, a legislação está aí para ser cumprida, mas eu acho que os desafios são gigantescos nessa hora da orientação. Qual é o procedimento do tribunal? O tribunal aplica rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma debutante, né? 15 anos. É verdade, 15 anos. Mas é um marco que eu acho na administração pública eficiente, na gestão fiscal responsável. Eu lembro que em 2000 eu fui numa palestra quando lançaram a lei e falaram assim, não sei se essa lei vai pegar. Pensando que lei é igual planta, né? Ainda bem que pegou. Que bom. Que floresceu, ainda debutando hoje com 15 anos. Mas é uma lei que enfoca principalmente o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. E nós, do Tribunal de Contas, estamos sempre orientando. O Tribunal de Contas analisa todas essas metas, de, por exemplo, gasto com pessoal. E caso não vá, nós temos um sistema de auditoria eletrônica, chamado DESP. Os dados vêm para a gente. Caso não esteja cumprindo, ou a qualquer momento, o tribunal emite alertas para que a prefeitura corrija a tempo, se qualquer desvio, corrija qualquer índice a tempo antes de finalizar o exercício. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco do trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e falar que lá eu sou uma pessoa técnica, cheguei no tribunal em 2011, como conselheiro em 2012, mas de toda a minha experiência e vivência eu posso falar que nós temos um Tribunal de Contas muito competente, funcionários muito competentes e que a população paulista pode contar com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutora Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, queremos lhe desejar pleno êxito na sua gestão, parabenizá-la pela inovação 2 vezes, primeiro como presidenta, a primeira presidente em 91 anos, a primeira mulher, e tenho certeza que a sua gestão será um exemplo para toda a sociedade. O seu sucesso na verificação é o sucesso de toda a sociedade. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos.